começar contigo. Olá, muito bom dia, prazer estar aqui com você. Falamos ao vivo aqui do Rondônia ao Vivo e hoje começamos aí um trabalho do jornal eletrônico Rondônia ao Vivo para lhe ajudar, para fazer com que você, aqui da nossa capital principalmente, possa ter condições de avaliar, de analisar quem são os candidatos a prefeito da nossa capital e vamos tentar lhe ajudar a fazer a escolha da melhor maneira possível, da maneira mais correta, daquela pessoa que realmente você vai entender que será o melhor para o nosso município. Nessa série de entrevistas do Rondônia ao Vivo, nós estaremos aí falando com todos os candidatos a prefeito. Vale ressaltar que a ordem dessas entrevistas ela já foi sorteada, já foi feita durante uma reunião com os candidatos ou seus representantes. Então, todos aqueles que comparecerem aqui nessa rodada de entrevistas são candidatos, né, que foram previamente sorteados para estar no dia dessa entrevista. Hoje nós começamos com o Coronel Ronaldo Flores, candidato do Solidariedade, candidato a prefeito aqui em Porto Velho. Lembrando também que esse programa de entrevistas, a gente tem um tempo para todos os candidatos. É o mesmo tempo de 30 minutos, que começa a valer a partir de agora, quando o candidato começar a responder. Então, esse é o tempo que será igualitário, será igual para todos, e aí com vários questionamentos que envolvem aí a habitação, o transporte, a saúde, a educação, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao nosso município. Coronel Ronaldo Flores, 9 horas e 40 minutos, começamos agora. Bom dia, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, prazer, Cícero, estar aqui. O agradecimento por abrir esse espaço para que a gente possa falar um pouco sobre os nossos projetos e a nossa candidatura. Coronel, me diga uma coisa, qual a razão, o senhor é um policial militar, qual a razão do senhor colocar o seu nome para disputar a prefeitura de Porto Velho e o que faz com que o senhor tenha essa convicção de que realmente pode colaborar para a cidade? Cícero, há 26 anos eu sou oficial da Polícia Militar do Estado de Rondônia e ao longo desse tempo eu pude acompanhar o que significa as ações dos poderes executivos, em especial para a população. Nesses últimos 2 anos que eu estive à frente do comando da Polícia Militar do Estado de Rondônia, gerindo a polícia, que está em 88 localidades, eu pude ver esse significado total, que as ações e as decisões do Executivo em relação à polícia e em relação à população. Recebi convites este ano para concorrer ao pleito municipal em Porto Velho e após conversar com amigos, com pessoas que me aconselham, com pessoas que compreendem bastante da vida política, nós entendemos que eu possuo condições de gestão necessárias e suficientes para gerir uma capital como Porto Velho. Acumula muitos problemas, muitas situações que exigem soluções. No entanto, a forma como eu geri a Polícia Militar nos 2 anos com uma equipe competente, uma equipe técnica, fez com que nós tivéssemos excelentes resultados que trouxeram para a população do estado de Rondônia condições melhores para as suas vidas. Então, por esta forma de trabalho, por esta forma de gerir, pelo conhecimento que eu possuo sobre a gestão pública, entenderam as pessoas que me convidaram e eu também entendo que eu possuo as condições necessárias para ser um gestor para Porto Velho. O que o senhor acha hoje que Porto Velho tem de mais grave? Se o senhor tivesse que definir uma situação de contextualizar, né, pontuar um problema, o maior problema de Porto Velho, na sua opinião, hoje? Estudando Porto Velho nesses últimos meses para poder ter um projeto possível, execuível de fazer, nós encontramos, infelizmente, muitos problemas em Porto Velho. Em todos os setores nós temos problemas. Mas eu poderia pontuar como os mais gravosos que estão na saúde, na educação, na infraestrutura de Porto Velho, no saneamento básico. Nós poderíamos trazer outros, segurança pública e por aí vai. Por quê? Porque realmente Porto Velho está muito incipiente, começando, parece que é uma cidade que está começando a tratar de seus problemas e não encontra a saúde básica, aquela que é oferecida pela população, a saúde da família, ou seja, a capital
o Poder Executivo Municipal ele não conseguiu fazer frente no tratamento preventivo da doença. E aí os resultados foram os mais desastrosos possíveis. Quando nós falamos de educação, a nossa capital, Porto Velho, pelo IDEB deste ano, referente ao ano passado, ela foi a 20ª pior capital do país. E aí nós verificamos que as 3 melhores capitais do país, uma está no Nordeste, 2 estão no Norte. Uma, a do Nordeste, que tem o melhor IDEB, é Teresina. E aqui no Norte nós temos Rio Branco e a capital de Tocantins, Palmas, como a 2ª e a 3ª melhor. Então, sendo o Rio Branco muito semelhante a nós aqui em Porto Velho, algo está muito errado na nossa educação. E quando nós falamos do saneamento básico, este sim nos coloca entre as piores capitais do Brasil, a pior do Brasil, e entre as piores cidades do mundo. Agora, o senhor sabe que para resolver isso, para mudar essa estatística, 4 anos não são suficientes. O que o senhor tem na prática para apresentar para a sociedade o que vai ser o pontapé inicial, digamos assim, caso o senhor venha a ser eleito? Sim, 4 anos não se consegue ter uma solução final para todos esses problemas, mas consegue iniciar e alguns dos problemas serem resolvidos. Por onde o senhor pretende começar? Nós pretendemos começar pela saúde, pela educação e pelo saneamento básico. Quando se refere à saúde, nós precisamos dar uma maior atenção, valorizar o servidor público, os nossos professores e aqueles que lidam com a educação. Nós temos problemas graves que se referem à própria condição de trabalho do professor. Eu cito apenas um deles. Os nossos professores, nós temos em torno de 2.000 professores no município de Porto Velho que a qualquer momento poderão ter os seus salários reduzidos. Isto por decisões erradas tomadas pela administração, que determinou agora, que a justiça determinou que seja sustado do contra-cheque desses servidores esses valores, e a qualquer momento chegará essa informação para que retire deles. Como que 2.000 professores estão trabalhando, se estão a todo momento esperando uma decisão que seja notificada ao município para que os seus salários sejam reduzidos. Conosco, na nossa gestão, nós já estamos fazendo trabalhos, estudos, e nenhum professor vai perder R$1, ou seja, qualquer servidor do município, por decisões erradas que houveram no passado e que a justiça agora está determinando, terá prejuízos. Nós encontraremos a forma legal, a forma que não seja errada, e que eles continuarão se mantendo com os salários que eles possuem. E para esses servidores também existem outras situações, como a VPNI, que eles perderam porque não encontraram o prefeito municipal para assinar a ação que deveria ser implementada no Tribunal de Justiça, e com isto já houve a decisão, transitou em julgado. Então, primeiro nós temos que trabalhar o nosso servidor, melhorar as condições dele. Tá, coronel, o senhor foi para os servidores e foi para a educação. Eu preciso que o senhor me responda sobre saneamento básico. Eu gostaria que o senhor dissesse que projeto o senhor tem. A gente vê aí a situação de Porto Velho. Porto Velho, quando chove, é uma desgraça. 5 minutos de chuva na capital, são ruas alagadas, bueiros entupidos, uma canalização horrorosa, que a população está cansada de se manifestar, de reclamar em relação a isso. O que o senhor tem para isso? Saneamento. Depois o senhor vai falar sobre educação, o senhor vai falar sobre o servidor público, o senhor vai falar sobre transporte. Vamos primeiro no saneamento. Saneamento básico. Aprovado o novo marco legal de saneamento básico pelo governo federal, já sancionado pelo presidente da República, e apenas retornou para o Congresso para vetos ou não. A próxima gestão será responsável pela implantação e implementação do saneamento básico em Porto Velho. Ela vai começar, ela vai dar andamento, e isso tem até 2033 para que seja executado. Quando nós falamos em saneamento básico, nós falamos de a coleta de lixo, está no saneamento básico, a drenagem para as águas pluviais que alagam a cidade, a distribuição de água potável e as estações de tratamento de esgoto, a canalização que vai até essas estações. Nós somos praticamente zerados em Porto Velho. O tratamento de esgoto nosso ele chega a 4%, mas está nos condomínios. Já iniciou um trabalho, foi contratada uma empresa, o IBAN, para que faça um projeto completo sobre saneamento básico, e tem o município agora até o ano de 2022 para concluir em definitivo esses projetos, para que possa então ser licitado e empresas serem atraídas aqui para o município para que iniciem efetivamente
a tratar desse problema tão gravoso, que é o esgoto, que é a água potável, a drenagem das águas da chuva e a coleta de lixo. Então, nós iremos dar continuidade nesse trabalho agora com afinco, com dedicação, para que ele seja concluído, para que em pouco tempo nós possamos já iniciar a contratação das empresas para que elas venham para Porto Velho para realizar e de uma vez por todas iniciar esse trabalho que é tão necessário. Isso é um projeto que o senhor já pretende encampar logo no início de gestão, caso venha a ser escolhido o prefeito? Isso, logo no começo, é o primeiro a ter início. Todos são prioridade zero, mas esse é um que já tem que iniciar nos primeiros dias para que seja terminado estes trabalhos que já estão que já foram iniciados, e aí então nós possamos fazer a contratação de empresas, porque agora, pelo novo marco do saneamento básico, as empresas privadas elas participam. Agora sim, falando sobre a questão dos servidores públicos, o senhor aí, a PM, tem mais de 5 mil pessoas na ativa no Estado, e o senhor conseguiu sair do comando da corporação com um bom índice de relacionamento, de aprovação entre os policiais militares. A gente viu aí muitas manifestações de apreço ao seu comando, ao seu trabalho frente à Polícia Militar. No que isso pode colaborar, pode lhe ajudar nessa questão dos servidores? A gente já teve muitos problemas aí com servidores públicos, servidores se queixando, questão salarial, enfim. Como é que isso pode contribuir para que o senhor trate os servidores públicos? A minha forma de trabalho, ela é de uma gestão completa e muito voltada para o servidor público, para aquele que efetivamente realiza as atividades. Quando eu estava na Polícia Militar, os policiais militares, estando na prefeitura, os servidores públicos municipais. Eu tenho em mente comigo que tem que estar bem os servidores, aqueles que prestam o serviço. Estando eles bem, eles prestam um melhor serviço para a sociedade. E quando comandante-geral da Polícia Militar, nós tivemos essa preocupação muito grande com os nossos policiais, investimento e valorização deles. Pretendo e irei levar isso para o nosso projeto, para a nossa forma de trabalho, o nosso plano de governo, valorizar o servidor. O senhor acha que consegue fazer, isso foi notícia pública, de conhecimento de todos que acompanham principalmente o Rondônia ao Vivo, o senhor teve um desgaste com o governo, né, por conta de um trabalho de otimização dentro da Polícia Militar. Isso pode ser feito com os servidores de um modo geral. Isso também é de conhecimento, que o senhor conseguiu, foi-lhe apresentada uma situação de promover uma economia interna dentro da Polícia Militar, como contrapartida, o governo responderia com uma melhoria salarial para a tropa. Agora, falando em tropa, o senhor vem a ser prefeito, a sua tropa vai ser a população inteira de Porto Velho, não tropa no sentido pejorativo. Então, assim, essa questão, como é que isso pode ser colocado em prática? É possível fazer um ajuste no município de forma que os servidores se sintam satisfeitos e motivados e empolgados para trabalhar, porque também não adianta melhorar a situação do servidor, ao mesmo tempo que o cidadão fica lá sentado na cadeira o dia inteiro no celular. Sim, eu entendo que é possível sim, nós estamos nos debruçando sobre o orçamento, sobre o financeiro do município de Porto Velho, para que nós possamos atender da melhor forma possível o servidor com as melhorias que eles fazem jus, que são merecidas, para que eles tenham uma maior disposição, vontade, ânimo, estejam felizes com o seu trabalho e, ao mesmo tempo, se tenha orçamento financeiro suficiente para investir em Porto Velho, porque Porto Velho precisa, Porto Velho está começando, parece que tudo está entre 0% e 5%, ou seja, é muito baixo os índices de Porto Velho em todos os setores. Então nós já viemos há algum tempo com a nossa equipe estudando orçamento, estudando financeiro e principalmente já planejando a captação de recursos extra-orçamentários para que possamos com eles investir e melhorar as condições de Porto Velho, não só do distrito urbano de Porto Velho, mas dos demais 11 distritos que ficam na área rural e no Baixo Madeira e todos
as demais vilas, povoados, ou seja, em todos os lugares que a nossa população está. A gente tem um índice considerável de violência na capital. Como o senhor vem de uma área de segurança, o que vai ter no seu plano de governo em relação a essa questão? Quando na PM, me parece que a PM conseguiu fazer um trabalho satisfatório em relação às mulheres, Maria da Penha, um rigor maior a esse tipo de crime cometido contra as mulheres. Enquanto comandante-geral da Polícia Militar, nós discutimos muito com principalmente os executivos municipais e aí com Porto Velho sobre a participação do município para melhorar a segurança pública aqui em Porto Velho. E assim nós discutimos com todos os demais, porque os municípios eles procuram ficar fora dessa discussão e dessa participação, pensando que tão somente com iluminação e com melhoria de vias traz resultados satisfatórios. Então nós estamos trazendo projetos. Isso aí que eu ia lhe colocar, porque assim, para que as pessoas entendam, o senhor não vai mandar na PM, mas o senhor pode, como prefeito, se vier a ser eleito, como prefeito poderá justamente essa questão de melhor iluminar, de melhor tratar pontos, e aí eu imagino que o senhor já tenha conhecimento disso, já tenha locais estratégicos que precisam de uma ação mais eficaz do poder público municipal. Isso, exatamente. Então, é com estas ações e com outras que vai melhorar a segurança pública. Então, nós estaremos cada vez mais implementando estas e trazendo um projeto de monitoramento de Porto Velho. Por vezes, sai o Poder Executivo Municipal desta discussão, entendendo que é o Estado quem deva prover, mas é a população que vive, as pessoas que vivem aqui em Porto Velho que estão sofrendo. Então nós teremos um projeto e iremos desenvolver ele de monitorar a cidade de Porto Velho, bem como de criar a Guarda Municipal. Criando a Guarda Municipal, ela vai cuidar dos bens, dos serviços e das instalações do município, e aí entra a segurança nas escolas municipais, nos parques públicos, nas praças, e a Polícia Militar poderá então cuidar de outros crimes que vêm acontecendo aqui no nosso local com seu policiamento ostensivo. Lembrando que a Guarda Municipal também realiza o policiamento ostensivo. Então, este conhecimento que eu tenho hoje sobre segurança pública... Mas a gente não tem Guarda Municipal. Não temos. Hoje a Porto Velho não tem Guarda Municipal. Então, este conhecimento que eu já possuo sobre segurança pública facilitará mais as ações, bem como em parceria com o governo estadual, que é quem gere a Polícia Militar, nós termos ações que irão aumentar o policiamento ostensivo em Porto Velho. Agora, como é que o senhor acha que o senhor vai conseguir isso? Por que não deu certo o senhor, então comandante, porque eu lembro disso, inclusive eu como repórter produzi algumas reportagens, na época o governo, me parece que eram 92 ou 96 câmeras de segurança e o governo alardeou isso, que ia monitorar o estado de Rondônia, a capital, etc, etc. Hoje, em funcionamento, inclusive eu já escrevi sobre isso, a gente tem 20 câmeras. Eu não vou dizer os locais aqui justamente para não... Mas enfim, nós temos... O que aconteceu? Por que isso não foi, tendo ciência disso, de que isso contribui e muito para reduzir esses índices assombrosos aí de violência, até mesmo de desrespeito às leis de trânsito, o que provoca acidente, o que já provocou morte de pessoas? Por que não deu certo? E como é que o senhor agora, como prefeito, vai conseguir uma parceria com um governo onde o senhor já esteve, para que isso efetivamente na prática funcione? No que se refere ao monitoramento, as câmeras, o problema dela, após instalada, não continuar funcionando é um problema de gestão. E isto, todos aqueles que gerem e trabalham com esse sistema entendem perfeitamente o que eu estou falando, eu vou explicar agora aqui. Contrata-se o serviço da instalação, compra-se as câmeras ou por um comodato, seja lá o que for, e elas são instaladas. Ocorre que não há preocupação da manutenção. A câmera nova no primeiro ano, ela está ainda naquele período que é o da garantia. Isso aconteceu enquanto o senhor comandante da PM? Aconteceu. E de quem era essa responsabilidade por essa manutenção? A manutenção, ela não era contratada. Quem fazia o projeto, o setor do Estado que Isso fazia era a Secretaria de Segurança? Secretaria de Segurança. Não a PM, o comando da PM. Não o comando da PM, ou a Secretaria de Segurança, ou se fosse no interior do Estado, alguma outra secretaria, ou às vezes até a municipal, mas contrata-se o serviço
para que instale, para que ela fique funcionando. 1 ano ela possui de garantia. Após este ano, não contrata o serviço de manutenção das câmeras. Então, mas isso não é uma coisa meio óbvia, algo o senhor óbvio. contrata um serviço, que é óbvio que tem que ter manutenção, e o governo, digamos, esquece disso, esquece que... Exatamente. Aí faz a contratação pela metade, é dinheiro jogado fora. Isso, que ela vai funcionar 1 ano, depois ficam tentando encontrar formas, ver se tem pessoas dentro do serviço público que possa fazer a manutenção, ele não dá conta, ou seja, tem que contratar a empresa para instalar e contratar a manutenção periódica dessas câmeras. Gasta-se um pouco mais, mas o serviço nunca deixa de ser prestado. Bom, Coronel, saúde. A saúde na capital. O que o senhor pretende resolver? A gente vê aí postos entupidos de pessoas, faltando médicos, faltando remédios, várias vezes, e isso foi constatado, foi comprovado. A população fica extremamente aborrecida com isso, porque não tem o serviço que o município deveria oferecer, ou se oferece, às vezes não oferece a contento. As nossas unidades básicas de saúde, que hoje a prefeitura ela é responsável pela saúde da família, as unidades básicas de saúde nós só atendem até 44% da população. Nós iremos trabalhar para que seja aumentada essa prestação de serviço para a população. E são com ações de gestão, efetivamente. Como exemplo, hoje nós temos profissionais de saúde que estão sendo pagos pelo município, mas não estão trabalhando no município. Estão à disposição de outros órgãos, e até mesmo em outros estados, recebendo salários daqui da Prefeitura Municipal de Porto Velho. Isso na nossa gestão não vai acontecer. Quem é contratado para trabalhar no serviço de saúde vai trabalhar aonde deve estar trabalhando. Então nós temos que ter ações efetivas de gestão, de forma que nós consigamos melhorar o atendimento hoje que é prestado à família. As equipes básicas de saúde, elas podem cadastrarem até 700 pessoas. As informações que nós temos de forma oficial demonstrada, as pessoas cadastradas não chegam a 400. Então precisa ter uma motivação maior nesses profissionais. Hoje os nossos enfermeiros, eles precisam serem motivados, eles tiveram perdas salariais em relação a outra categoria, isso tem que ser reparado. Os outros profissionais de saúde também, motivá-los para que possam trabalhar mais, aumentar a área de atuação das unidades básicas de saúde, ter a gestão competente para que não falte remédios. Hoje falta remédios nas nossas unidades básicas de saúde, e dar atenção especial para o Baixo Madeira, que nós estamos... Eu já ia lhe perguntar, essa população mais distante, os ribeirinhos, o senhor sabe que Porto Velho, por exemplo, a gente tem 250 quilômetros de Porto Velho, a gente tem distrito. 370, para ser mais preciso. Sim, para ir lá em Nova Califórnia, lá para Extrema. Então, como é que se consegue, ou melhor, como que o senhor pretende fazer isso? Manter essa constância, esse atendimento, digamos que dentro do satisfatório, que não seja de excelência, mas que seja dentro do satisfatório. Tendo o básico, né? Tendo o mínimo, nem que seja. Nós já estivemos visitando todos esses locais, realmente é muito precário o trabalho, então é com gestão, é com a distribuição dos profissionais de saúde de forma correta nos locais onde tem que estarem. Num primeiro momento, uma análise completa do orçamento, do financeiro, para ver o que mais se pode fazer em termos de contratação, para que se aumente a disponibilidade desses profissionais nos locais onde eles devam estar. Como falado, 370 quilômetros para Nova Califórnia, nós descemos até Calama, que está distante daqui no Baixo Madeira, mas ali não é o último distrito. Nós ainda temos o distrito de Demarcação, no Rio Machado. Então tem que ter um olhar especial para esta área, investindo nos profissionais de saúde e com ações efetivas que melhorem essa prestação de serviço. O Baixo Madeira, nós tínhamos antes e tem condições de voltar às lanchas, né, que prestem o serviço de saúde para eles, mas a intenção nossa com essa atenção especial, melhorar essa forma de ação, de trabalho, até mesmo com programas de informatização, para que se tenha um controle melhor sobre o que está sendo produzido, os horários trabalhados, os locais que estão sendo atendidos, para que, a partir dessa análise de gestão, se possa implementar outras ações, como até mesmo o aumento, se for necessário efetivamente, tudo demonstra que sim, de mais servidores de saúde para darem atenção.
Coronel, colocando agora, o tempo vai passando, dois assuntos juntos, a questão do transporte, o transporte escolar e o transporte público. Como é que o senhor vê isso? O senhor, é óbvio que acompanhou o desenrolar de tudo que ocorreu aqui na nossa capital em relação ao transporte das crianças da zona rural, o transporte público, o que o senhor tem aí para fazer com que Porto Velho seja, digamos assim, uma capital normal, pelo menos nessa questão. Vamos falar primeiro do transporte escolar. Até poucos dias atrás, ou meses atrás, o ano letivo em alguns lugares, alguns distritos nossos ainda era o de 2018, por conta do problema do transporte escolar que aconteceu. Então nós acompanhamos isso, eu estava na época ainda no comando da polícia e pude acompanhar um pouco mais de perto sobre essa situação do transporte escolar, visto que ela foi judicializada. No nosso entendimento, isso é gestão, isto é competência para que as licitações elas transcorram de forma correta e ao final se tenha o produto que iniciou lá no termo de referência, ele seja colocado à disposição. Hoje, o atual executivo comprou ônibus, mas esses ônibus para o transporte escolar não possuem motoristas. Então é um problema que virá para a próxima gestão. E isto será feito com pessoas competentes para que elas encontrem a melhor solução dentro daquilo que a administração permite, que é os procedimentos licitatórios, as contratações emergenciais, enquanto se conduz um novo procedimento licitatório. Mas nós teremos que já de pronto, eu entendo que o ano que vem a vida vai retornar ao normal, a pandemia não terá passado, mas a vida precisa ter continuidade, as pessoas precisam ir para as escolas, o comércio precisa funcionar, então nós temos já esse entendimento e a equipe ela já está buscando. Ainda nós não conseguimos entrar no completo, no todo da prefeitura, mas dentro da disponibilidade, formas para que se inicie e não tenha prejuízo o transporte escolar, pois terá que ter, já que existe hoje o ônibus, nós teremos que se debruçar e entender a melhor forma para que os motoristas e os monitores que acompanham o ônibus, eles aconteçam da forma que deve ser. Em relação ao transporte municipal, nós de longa data já vivemos esse problema que hoje acontece em Porto Velho. Porto Velho não está com o transporte público disponível, foi judicializado, aí houve uma decisão do STJ que permitiu que os ônibus viessem e se iniciasse. Há poucos dias a empresa que ainda tinha alguns ônibus retirou todos e a verdade é que hoje o transporte coletivo municipal está judicializado. Mesmo que os ônibus venham, a qualquer momento eles podem saírem de novo. Então exigirá por demais da próxima administração competência com a sua equipe técnica para que encontre as soluções. Eu sempre friso, as soluções elas vêm de procedimentos licitatórios, porque o poder público não é como o particular, ele não pode comprar, ele não pode pegar o seu dinheiro e ver qual é o mais barato e trazer através dos procedimentos licitatórios. Mas esses procedimentos licitatórios têm que serem trabalhados por pessoas que tenham competência para que haja o mínimo possível de intervenções dos particulares que estão fazendo parte, participando dos procedimentos licitatórios. Então, nós iremos começar o ano, a próxima gestão, possivelmente com o transporte público em Porto Velho mais judicializado. Agora, Coronel, a gente já está chegando ao fim, eu tenho duas questões que eu quero colocar. O senhor falou em pandemia, qual o planejamento que o senhor tem para o ano que vem? É claro que todos torcemos para que vai chegar um momento que essa pandemia tem que ir embora, mas enquanto ela não for, como é que o senhor pretende tratar dessa questão, caso venha a ser prefeito, vai começar o ano letivo, enfim, a vida, como o senhor disse, tem que voltar ao normal, e que planejamento o senhor tem para fazer isso? Estivemos há poucos dias conversando com doutorandos da Fiocruz, tratando efetivamente sobre a pandemia. Ela, até o ano que vem, ela não terá uma solução. Então, o que precisa agora é a população aprender a conviver com a pandemia, porque nós não podemos mais continuar com os prejuízos em educação, com os prejuízos econômicos, financeiros que hoje está a população suportando. Então, nós teremos que retomar e conversando com esses doutorandos para encontrar formas, qual a melhor maneira, é aprender a conviver. A população vai ter que se adequar a um novo estilo de vida, onde a máscara vai ser o constante, onde o álcool o tempo inteiro, ou lavar mãos e cuidados para não trazer as mãos aos olhos, a mão no nariz, a boca, ela vai ter que ser parte.
e já estudando a parte da educação com os nossos profissionais que estão nos ajudando e com estas pessoas que estão também nos ajudando, tratando sobre a pandemia, formas como, por exemplo, uma delas, o ano letivo retoma, os cuidados de distanciamento e para isso, exemplo, um dia metade da turma, outro dia outra metade, ou uma semana uma, outra semana outra, mas a vida terá que ser retomada aos poucos. Coronel, 2 minutos para o senhor me falar sobre a questão das ruas, principalmente de bairros mais afastados da região central. A gente já divulgou aqui no Rondônia ao Vivo inúmeras reportagens, questão do barro, da lama, pessoas que até brincam com isso. A gente teve uma cena muito curiosa de moradores de um bairro dentro da casca de uma geladeira para atravessar uma rua, porque não tinha outro jeito. Como é que o senhor pretende tratar desse assunto? Saneamento básico, ou seja, ninguém começa uma casa pelo telhado. Então, quando nós vamos asfaltar, arrumar uma via, nós temos que começar desde a parte da drenagem, porque hoje é o maior problema que existe em Porto Velho é a drenagem das águas de chuva. Então, nós iremos tratar com muita seriedade, lógico, captando recursos para que se possa levar essa infraestrutura para toda a nossa Porto Velho. A gente sabe que isso é humanamente impossível, mas o máximo possível que se possa chegar. E quando fazer os projetos e o trabalho de asfaltamento, antes tem que se fazer aquilo que está e que é necessário do saneamento básico, a drenagem, a canalização para as águas da chuva, a água potável, o esgoto, tudo isso vai ter que estar antes de chegar e colocar o asfalto naquele local. O senhor tem uma prioridade hoje em relação a isso ou não? O senhor acha que isso é geral, que tem que atacar de forma geral as regiões mais afetadas aí, ou que mais sofrem com isso? Eu entendo que tem que atacar de forma geral. Todo local que nós estamos indo, que nós estamos visitando, são locais que têm carência de saneamento básico e de infraestrutura. Tá certo. Coronel Ronaldo, candidato do Solidariedade, muito obrigado pela entrevista. Desejo ao senhor uma boa caminhada aí nesse processo e que o senhor possa apresentar com muita clareza os seus projetos aí para a população. Obrigado, Cícero. Eu que agradeço pela disponibilidade desse tempo. É muito bom para nós, candidatos, para poder expor para a população aquilo que estamos planejando para Porto Velho. Obrigado. Tá certo. Você, amigo internauta, muito obrigado pela participação, por nos acompanhar. Amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo espaço, o candidato que participa conosco é o candidato Hildon Chaves, do PSDB. Então estará aqui participando dessa rodada de entrevistas e mais uma vez a gente agradece ao seu carinho, à sua companhia e você também pode interagir com o Rondônia ao Vivo, temos aí, estamos nas redes sociais, enfim, pode mandar questionamentos, perguntas e que a gente coloca aqui para os candidatos a sua sugestão, o que você acha também que precisa ser questionado, tá bom? Obrigado pela companhia, um grande abraço a todos.